Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13, irmãos, que diz assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, vivo, para o teu bem. Amém. Somente esses dois versículos, amados irmãos, para refletirmos rapidamente, visto que daqui a pouquinho nós estaremos celebrando, ou melhor, ministrando, distribuindo pelos irmãos a ceia do Senhor. O livro de Deuteronômio, irmãos queridos, contém, na verdade, o que se atribui serem os últimos conselhos de Moisés para Israel, quando estes estavam bem próximos de tomar posse da terra prometida. E a passagem que nós escolhemos, ela tem uma indagação, tem uma pergunta. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? E note que essas palavras, elas são diretas a um povo, para que este povo soubesse que é exatamente para ele que está se dirigindo uma exortação. E essa pergunta, ela está no ar, não só para o povo de Israel, mas também para nós, o povo de Deus, porque o povo de Israel é o povo de Deus, e como tal, nós também somos o povo de Deus. E a pergunta, ela é tão direta, justamente para não pairar nenhuma excusa. Ninguém pode dar-se por excusado, porque Deus está se dirigindo à nação, ao seu povo. Portanto, para mim, para você, para nós, o povo de Deus, nenhum de nós aqui pode se dar por excusado, dizendo: não é para mim essa pergunta, porque essa pergunta, naturalmente, ela é para todos nós. E eu repito uma vez mais a pergunta: o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Queridos irmãos, quando Deus trata com alguém, Ele faz diretamente a pergunta, e justamente para que nenhum fuja da responsabilidade que tem. Quando nós lemos lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 9, nós vemos que o Senhor Deus chamou Adão, e diz a Bíblia que Deus disse diretamente: Adão, onde estás? Porque Deus, quando quer falar com o homem, Ele não tem meios termos, Ele não tem arrodeios. Deus não precisa pedir licença para falar comigo. Deus não precisa bater continência para mim, dizer: dá licença, estou chegando, preciso falar. Absolutamente. Deus, quando fala, Ele fala diretamente ao seu povo. E o que é que Ele está pedindo de ti? O que é? E eu comecei, irmãos, a perceber que essa pergunta é muito sugestiva. E por ser sugestiva, como responderíamos isso hoje? Como responderíamos isso hoje? Eu sei que os homens em si mesmos, certamente eles iriam responder essa pergunta da seguinte maneira. Eu escrevi aqui: certamente Deus quer de mim sacrifício. Certamente Deus quer de mim algum tipo de penitência. Quando eu estudava ali na Universidade de Lorena, eu passava sempre ao lado da Aparecida do Norte, e eu via naquela rampa assim, muita gente subindo de joelhos, alguns com as cruzes nas costas, pagando uma penitência. Muitos aqui já fizeram isso. Mas seria isso que Deus está pedindo de nós? Nós responderíamos mais ou menos assim: Deus quer de mim sacrifício. Mas o nosso Deus não é como Baal, que os seus profetas se retalhavam, se sacrificavam, e Elias até dizia: clama mais, que o vosso Deus não vai responder com fogo. Certamente também, queridos irmãos, nós responderíamos
nós prolongados jejuns. O que é que o Senhor pede de nós? Seria isso? Seria também, queridos irmãos, uma vida de extremos sacrifícios? E por aí vai. O homem natural, certamente, ele iria pensar assim: Deus quer de mim o que eu não posso fazer. O homem natural pensaria assim. Porém, é interessante observar que Deus pede muito menos do que o homem possa imaginar. É por isso que eu amo a Deus. Ele não me pede sacrifícios. Ele não me pede, irmãos, jejuns prolongados. Ele não me pede penitências. Ele não me pede uma vida de extremos sacrifícios. Absolutamente, o que Deus pede para mim é bem menos do que eu e você pode imaginar. Com frequência, queridos irmãos, nós associamos a vida religiosa com as coisas negativas. E as que Deus nos pede exatamente são aquelas que nós normalmente nos abstemos. São aquelas que nós deixamos de fazer. Nós só vemos um lado negativo do que Deus esteja nos pedindo. E não é isso que Deus quer falar conosco nesta noite. Pare de enxergar um Deus carrasco. Pare de enxergar um Deus cruento. Pare de enxergar um Deus que instiga. Não, comece a ver um Deus de amor. E comece a observar que o que Ele está pedindo para você, você não precisa se abster, porque você já vai conhecer o que Ele está pedindo de ti. Somente 3 coisinhas básicas que eu cataloguei e já vou falar para você. Sem dúvida alguma, queridos irmãos, a vida religiosa que a Bíblia ensina é aquela que tem a prática do bem. É aquela que tem um objetivo, e o objetivo é exatamente a resposta que Deus fala a nós. O que é que Deus pede de mim, pastor Rubem? O que é que Deus pede de ti, irmã Maria, irmão José, irmão Paulo, irmão Afonso, ou outro nome qualquer dos amados irmãos que estão aqui presentes? Vejamos que Deus pede de nós, primeiro, que o temamos. É pesado temer a Deus? É difícil temer a Deus? E esse temor, queridos irmãos, não significa ter medo de Deus. Tem pessoas que estão com medo de Deus. Não tenha medo de Deus, não. O temor a Deus aqui, irmãos, é exatamente uma reverência. É exatamente um respeito. É exatamente uma obediência a Deus. Tema a Deus com reverência. Ao entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé. Quando chegar aqui, diz o salmista no Salmo 100, verso 2: servir ao Senhor com alegria, apresentai-nos a Ele com canto. Isso é temer ao Senhor. Não é nada pesado, não é sacrifício, não. É prazeroso temer a Deus. Reverencie a Deus nesta noite. Mande glória a Deus bem gostosa para Ele, porque Ele está querendo receber essa adoração. O que é que o Senhor pede de mim? O que é que o Senhor pede de ti? Senão que tema Ele. Vá para casa sem medo. Vá para casa reverenciando. Porque eu tive a oportunidade de estar na tua casa. Porque eu tive a oportunidade de participar da ceia sem medo, sem aquela preocupação. Será que Deus vai me castigar? Será que Deus vai me matar? Será que Deus vai me botar? Não. Sirva a Deus com alegria. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sirva a Jesus com liberdade. Adore a Ele com alegria. Bendito seja o nome do Senhor para todos. O salmista, irmãos, ele apresenta lá no Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor, irmãos, chega a ser a verdadeira sabedoria. Só por você reverenciar a Deus, temer a Deus, você vai chegar à verdadeira sabedoria. O autor do livro de Eclesiastes, ele considera o temor de Deus como o dever de todo homem. Lá no capítulo 12, versículo 13, ele diz o seguinte: tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Não está dizendo aqui tenha medo de Deus. Absolutamente, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever. É dever, principalmente meu e seu, temer a Deus. Reverencia a Deus.